Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com seus atos. Confúcio. Você está ouvindo a Rádio da Terra. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Rádio da Terra. Estou vendo aí no chat que existem pessoas chegando hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Nós temos aqui por hábito na Rádio da Terra a pedir para as pessoas colocar a cidade, né, de onde vocês se encontram, a cidade que vocês moram, só para a gente situar. É bem interessante ver, né, onde de cada um vem. Isso é bem gostoso, a gente conversar com as pessoas. E às vezes tem alguém vizinho, né, mora ali pertinho do lado, na cidade vizinha, que pode até mesmo bater papo depois. A Rádio da Terra tem essa propriedade também de fazer essa união de pessoas, como tem ocorrido já desde a sua fundação. Há pouco tempo, mas parece que já está numa família extremamente abrangente ao redor aí do Brasil e também de outros países. Para quem está chegando hoje, quero colocar uma breve explicação sobre o objetivo da Rádio da Terra. Primeiro, como rádio, né, ela toca músicas diferenciadas, músicas que estão categorizadas, né, aí popularmente como New Age, World Music, músicas xamânicas, indianas, músicas também árabes, egípcias, músicas para relaxamento, músicas calmantes, músicas transcendentais. Então é esse estilo de música que toca na Rádio da Terra. De vez em quando também tem músicas em português que falam sobre evolução humana ou sobre consciência, sobre filosofia. Então nessa linha, né, normalmente vem aí alguns autores nacionais que já há muito tempo vêm falando, né, e colocando sobre esses temas. Por exemplo, Zé Ramalho, com letras realmente que dão um banho nessas músicas atuais que nem sei se podem ser categorizadas como música, né? Então a Rádio da Terra como música, ela prevê isso. Vocês podem olhar aí no site a programação. Essa programação é uma programação inicial. Ainda há muita coisa para melhorar na programação, para incluir. Novos programas estão chegando, novos convidados estão chegando. Mas como isso tudo é bem demorado, é um processo que leva um certo tempo, então aos pouquinhos nós vamos melhorando. Mas já há aí uma programação onde vocês podem ver os horários de musicais, estilos musicais e também, sempre no período da noite, alguns programas que já existem. Hoje, né, os que estão confirmados são os meus programas de terça a sexta-feira. Terça-feira eu falo sobre saúde natural, medicina natural. Quarta-feira nós conversamos sobre ufologia. Quinta-feira sobre espiritualidade aberta, que não tem nenhum fundo religioso, apenas é um estudo sobre tudo aquilo que é bom e relativo à evolução humana. E sexta-feira é um dia livre. Na sexta-feira quem faz o programa é você. Baseado naquilo que vocês vão escrevendo no chat, eu vou coordenando e vou respondendo ou vamos batendo um papo sobre esses temas que vocês mesmos vão colocando aí no chat do site da Rádio da Terra. Para quem quiser ficar ligado nos acontecimentos, temos também lá o grupo Rádio da Terra no Facebook. Então você pode entrar, participar do grupo Rádio da Terra no Facebook. Um detalhe muito interessante que eu sempre explico, sempre coloco para todos, é que a base relacionada à Rádio da Terra é o seguinte: respeito, amizade, harmonia. Então, no nosso chat, a palavra respeito, amizade e harmonia é a temática. Então, para quem está no chat, observe que cada um está colocando.
veja sempre o ponto de vista do outro, com todo respeito, para não ocorrer aquilo que está acontecendo hoje, especialmente no Facebook, que é uma falta de educação total. O Facebook, na maioria dos grupos, na maioria dos posts, né, nós vemos lá alguém que traz um tema, independente da veracidade do tema, nós vemos pessoas que simplesmente chegam com as 4 patas, não é nem duas, né, não são nem duas, com as 4 patas e começam a falar absurdos. Então o Facebook virou o quê? Um mural de barzinho, onde as pessoas vão postando qualquer coisa. Claro que existem grupos legais, páginas maravilhosas, mas de uma forma geral, em todos os lugares, porque eu participo de diversos grupos, até mesmo para pesquisar isso, as pessoas não comentam, quando comentam nem assistem direito o vídeo, curtem, né, sem saber o que está curtindo, então não há uma continuidade de propósito. Na maioria dos casos isso acontece. É como se fosse um processo terapêutico, né? Quase uma masturbação informacional. Todo mundo vai lá, posta. Postei. Mas acabou. Fica por isso mesmo. Então, na Rádio da Terra, um dos motivos que me incentivou a criar na rádio é a forma com que nós podemos pegar esses posts, as informações que sejam pertinentes e levar o assunto adiante. Exercer o senso crítico, exercer filosoficamente a nossa atuação pensante. É colocar um assunto para que ele seja discutido, que ele seja ampliado e que possa realmente dali surgir e surtir algo para estudo. E não simplesmente ficar, né, no posta e fica por isso mesmo. Então ninguém, absolutamente ninguém, lembrando com raras exceções, leva um assunto adiante, estuda aquilo com profundidade, fica sempre por aquilo mesmo. Eu acho isso, eu acho aquilo e acabou. Então a nossa proposta, a proposta da Rádio da Terra é justamente mudar, fazer com que os assuntos possam ter uma base mais profunda, tendo uma continuidade nesses assuntos. Então sejam todos bem-vindos. Essas são as únicas regras para o nosso chat: respeito, amizade, harmonia. E agora eu vou fazer o contato com o professor Fábio e já retorno ao vivo com ele. Eu vou pedir para vocês mais 5 a 8 minutos aproximadamente, que eu só preciso resolver um detalhe que ocorreu aqui, inclusive o professor Fábio, tá? Mais 5 a 8 minutinhos e volto já para a gente iniciar. Só um imprevisto que ocorreu aqui que eu preciso ajustar e já volto para o início da nossa noite. Enquanto isso, vocês podem curtir aí o site, né, tem o botão compartilhar do Facebook e convidar mais pessoas, tá bom? Então, mais aí uns 5, 8, 10 minutos no máximo, nós já voltamos com o professor Fábio, continuando o bate-papo de ontem, tá bom? Até já. Pronto, boa noite a todos. Agora daremos início à nossa entrevista, continuação da semana passada, com o professor Fábio Oliveira. Antes, só gostaria que vocês me dessem um alô aí no chat, se o som tá bom. Tá tudo ok aí? Estão me ouvindo bem? Estou aguardando só esse detalhe aí. Por favor, dá só um oi aí no chat, se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok, por gentileza, tá? Legal, então... Maravilha. Camanducaia. Quanto tempo, meu irmão? Faz tempo que você não aparece por aqui. Estou vendo aqui, né? Deixa eu só dar uma passadinha para ver quem está no chat nesse momento. O Walter, o Carlos, a Benê, a Bruna, a Cláudia, Diego, Marcos, Wellington, Luiz Felipe, Karina, Fernando, Cissa, Jorge Luiz... Só um minutinho para eu abaixar aqui, que tem bastante gente. Elisama, Adriana, Francisco, Sandra, Alexandre, Paulo, May, Simone, Danilo,
Martina, Mary, Kalena, Vera, Maria Isabel, Luiz Eduardo, Eunice, Giovanni e Camanducaia. Boa noite a todos vocês. Temos aí também várias pessoas que estão apenas ouvindo a rádio, né? Daí não marca a quantidade de pessoas total, mas dos que estão aí no chat, sejam bem-vindos, boa noite. E agora passaremos ao vivo com o professor Fábio Oliveira na continuação da semana passada, falando sobre a tipologia extraterrestre e a atuação deles aqui na Terra. Então, meu amigo e meu irmão Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo mais uma vez e quero deixar o microfone aberto para você com a primeira pergunta. Como que foi a repercussão desde a semana passada e a continuação de hoje? Fique à vontade. Pode falar. Ô Celso, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aos participantes do programa, aos amigos, aqueles que estão chegando pela primeira. Fábio! Olá, amigos. O som do professor Fábio saiu aqui, vou pedir para ele repetir. Lembrando que nós estamos em videoconferência, tá? Ele não está ao vivo aqui comigo e choveu muito hoje, então ele relatou uma dificuldade técnica em relação à conexão de internet um pouco lenta. Então pode ser que o som dele caia fora algumas vezes, mas é devido a essa conexão de rede, de internet. Então nós vamos iniciar novamente. Deixa eu só fazer novamente a conexão com ele aqui, tá ok? Já voltou, Fábio? Pronto, amigos, retornamos, cá estamos novamente, então vamos dar início, prosseguimento. E eu havia perguntado para o professor Fábio qual foi a repercussão em relação ao programa da semana passada e já continuando nos assuntos dessa semana. Então, Fábio, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo, o microfone é seu, por gentileza. Boa noite. Bom, agora vamos ver se a conexão nos ajuda. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham nesta noite, aqueles que já participaram do primeiro programa, aliás, do programa da semana passada. Agradecemos também aqueles que estão hoje pela primeira vez aqui, né? E esperamos que nesta noite possamos falar mais sobre a ufologia e responder, na medida do possível, as perguntas que os nossos amigos realizarem aqui hoje. Muito obrigado, Celso. Ok, Fábio. E como que foi a repercussão aí para você, para o pessoal da UG, né? Desde a semana passada, como que isso ocorreu? O que você achou? Como que foi a participação? Você teve retorno das pessoas? O que aconteceu? Eu estou com um pequeno probleminha aqui, Celso, porque a música aqui está muito alta na rádio. Fábio, na rádio não está mais tocando música, tá ok? Eu parei a música justamente para falar com você. Pode ser que tenha sido guardado aí ou esteja tocando outra coisa. Então eu peço para você apertar a tecla F5, tá? Aperte, por gentileza, a tecla F5, porque não há música tocando nesse momento. Talvez seja uma questão de atualizar apenas o seu navegador. Ou você dá um stop no player da rádio, né? Lá em cima tem o player da rádio, você pode parar e aí para de tocar tudo, você vai ouvir somente mesmo a nossa conversa aqui junto com o pessoal da rádio, ok? Alô? Ok. Agora resolveu aqui
problema. Ok, então pode continuar, Fábio. Então, como eu estava dizendo, alô? Pode falar. Estou ouvindo bem. Ok. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sua voz está saindo de novo, Fábio. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. E pronto, voltamos. Pode falar, meu irmão. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço a presença aqui dos meus amigos, dos colegas. Durante o dia de hoje nós recebemos mais de 2.000 mensagens entre Facebook e e-mail, de amigos, de colegas da ufologia, membros da revista UFO, ufólogos do Brasil todo, que acompanham o nosso trabalho já há alguns anos. Nós tivemos em 2009 aqui em Guaratinguetá a presença de todos os ufólogos, dos presidentes, dos diretores da revista UFO em Guaratinguetá, né? O Gevaerd, o Petit. Então eles sempre acompanham o nosso trabalho. A repercussão da primeira palestra na semana passada foi excelente. Eu inclusive recebi uma notificação da provedora do meu e-mail dizendo que iria bloquear a minha caixa de mensagem porque eu tenho um limite de e-mails diários e semanais e esse limite foi estourado. Eu recebi mais de 3.000 e-mails parabenizando pela palestra, pela entrevista. Então a gente vê que a Rádio da Terra, semana passada, no assunto ufologia, deve ter passado de 4, 5 mil pessoas ouvindo a rádio. E hoje eu já recebi mais de 2.000 mensagens. Estou aqui online também no grupo da revista UFO, no grupo online, que é um grupo fechado, onde participam os ufólogos credenciados do Brasil inteiro. Temos aqui mais de 700 pessoas dizendo aqui que estão online, ouvindo a entrevista de hoje. Então, Celso, mais uma vez eu agradeço a você, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui dispostos a participar e estou aqui para tentar responder, tentar aí ajudar um pouquinho mais no conhecimento sobre a ufologia. Então, aqueles que não estão conseguindo ouvir, o som está ruim, podem colocar aí no chat. E o Celso, como nosso dirigente, aí pode melhorar. Se o som está bom, podemos prosseguir, Celso. Ok, Fábio, podemos prosseguir sim. Nós ficamos de continuar hoje, né, falando um pouco mais sobre a forma de atuação de cada tipo dos visitantes extraterrestres, como que eles atuam, que tipo de mensagem eles deixam, né? Como você falou dos diversos tipos, então hoje nós veremos um pouco da forma de atuação deles, o que vocês sabem sobre isso, de uma forma, né, sistemática, e também a continuação do tema que você achar melhor passar aqui, prosseguindo, tá bom? Fique à vontade. Ok, eu coloquei aí no chat, eu não sei se é possível, o tamanho do texto. Eu tentei colar aqui para eles o texto que eu prometi na semana passada sobre a tipologia dos extraterrestres. Como é muito grande, eu quero aqui, mas deu um probleminha que eu acho que não foi aceito. Deixa eu ver se eu consigo colocar para eles aqui um resuminho. E a gente vai conversando sobre esses aí. E também me ajuda, Celso. Você me avisa. Aqui postei um pequenininho. Gostaria que todos confirmassem se estão recebendo no chat os textos que eu estou copiando para vocês aí. Ok, Fábio. Coloquei aí dos pleidianos, reptilianos. Aqui, bom. Os Greys, Chupacabra, Andrômedas, intraterrenos, intraoceânicos, né, os intergalácticos. Esses são vamos dizer assim, as espécies, né?
Como eu falei na semana passada, a ufologia classifica os extraterrestres dentro de uma espécie. Por exemplo, nós temos a espécie humana, mas dentro da espécie humana nós temos diferentes raças, né? Temos o amarelo, temos o negro, né? Temos o ariano, que é o famoso branco, né? Temos o vermelho, que são os indígenas. Então também na questão dos extraterrestres nós temos aí as espécies, né? E dentro de cada espécie tem as suas respectivas raças. É bom deixar claro que esses são os tipos que foram catalogados ao longo dos anos, ou dos séculos, né? Por curiosos, por testemunhas e pela ufologia em geral, né? Entrevistas com índios norte-americanos, sul-americanos, papiros egípcios, pinturas maias, astecas, tribos africanas também, né? Aqueles desenhos em cavernas. Então a ufologia foi levantando um repertório, um grupo de características desses seres, de como as pessoas descreviam esses seres, né? Depois juntou-se isso aos documentos oficiais da Marinha, né? E do Exército também, né? E da Aeronáutica. E a ufologia achou por bem produzir aí uma espécie de uma teoria, né? Aí na foto vocês podem ver que o Paulo Sérgio Lino postou aí é o Ademar Gevaerd, que é o presidente da revista UFO hoje, e o Marco Antônio Petit, à esquerda, de cabelo branco. São os dois aí ufólogos mais famosos do Brasil, né? Inclusive não só mantendo a revista UFO, como também já participaram de entrevistas no Jô Soares, em vários programas de televisão. Essa foto, se eu não me engano, foi tirada no nosso congresso aqui em Guaratinguetá. Pelo menos eles estavam com a mesma camisa, né? Bom, então dentro dessa tipologia, pessoal, nós vamos ter aqui espécies, né, que mais visitam o nosso planeta e que são mais assim descritos, né, pelas testemunhas, né, que são os Greys, né? São 67% dos casos de contatos, né? De cada 10 relatos de avistamento, de contatos, de abduções, você vai ter aí 6 casos de Greys, né? São aqueles famosos seres de 1,30 m, 1,40 m de altura, acinzentados, né? E que, segundo as descrições, eles sequestram e abduzem as pessoas, fazem experimentos científicos, né? E 90% dos casos as pessoas são devolvidas, né? Apenas 10% nós temos de que essas pessoas não são encontradas, podem até ser devolvidas em algum lugar. Há casos interessantíssimos de pessoas que são abduzidas no Rio de Janeiro e são devolvidas nos Estados Unidos, né? Eu conheci um rapaz em São Paulo que ele alega que foi abduzido, inclusive na época os ufólogos lá de São Paulo todos acompanharam o caso. E é interessante que ele foi abduzido em São Paulo e ele foi devolvido no Japão, né? Ele teve que procurar as autoridades e pedir ajuda. Foi um caso assim muito estranho que a gente acompanhou. Então, assim, dentro dessas tipologias nós vamos ter também aqueles que são altos, de 2 metros, 2,30 m de altura, com a pele bem clara, né? Cabelos longos e amarelos, loiros, né? Alguns com olhos verdes, outros com olhos azuis, né? Esses são os Andrômedas, né? E os Pleiadianos. São aqueles, vamos dizer assim, mais bonitos, né? Só que esses aparecem muito poucos registros, não chega nem a 6% do contato com esses seres. É isso, Celso. Ok, Fábio. Tem uma pergunta aqui do Fernando sobre as anomalias da Pedra da Gávea. Tá ok? Você tem algum relato sobre isso? Sim. Claro para todos que nos ouvem que dentro da ufologia nós vamos ter ufólogos de todos os tipos, né?
como temos médicos de todos os tipos, professores de todos os tipos, basicamente eu, né, Fábio, eu pratico uma ufologia com o pé mais no chão, né? Eu sou mais assim, não sou cético, óbvio, nem poderia ser, e também não sou científico, né? Eu sou filósofo de formação e de profissão, então, mas assim, eu sou bem pé no chão, eu não viajo muito. Eu prefiro investigar e coletar informações antes de emitir opinião. Porque, né, por exemplo, nós falávamos tanto, né, e víamos na mídia tanta divulgação que em 2012 chegaria o planeta dos Anunnakis e o mundo iria acabar. E vimos gente vendendo livro de todo tipo, profecia maia. E eu vi muitos ufólogos caírem nessa rede, né, nessa teia. Né? E, enfim... Então acabou que nós estamos aqui já em 2014, né? E aí estão inventando outras profecias agora, 2018, 2020, porque precisam viver, né? O pessoal precisa vender livro para poder viver. Então a gente respeita, mas não concorda. Essa questão da Pedra da Gávea é muito assim rica também, né? Existe sim fotografias, depoimentos, né, registros policiais de contatos, de avistamentos, né? No Rio de Janeiro, nessa famosa Pedra da Gávea. Dizem também que lá há um portal para outra dimensão. Dizem que lá há um ponto de contato com extraterrestres. Dizem que tem um rosto, né, nessa pedra. Dizem que ali é um portal também para a entrada no mundo subterrâneo, para o mundo intraterreno. Dizem que ali também é um portal, se você entrar, você vai sair lá em Machu Picchu. Já vi teoria também que diz que ali vai ter o contato com o monstro do Lago Ness, né? O que eu posso dizer para vocês, assim, a pedra foi esculpida ao longo do tempo pela questão do vento, né? Uma erosão. E ela acabou tomando a forma de um rosto, realmente. Se você olhar pelo lado norte da Pedra da Gávea, você vê que realmente parece um rosto ali de um ser, né? Só que existe uma coisa, pessoal, chamada antropomorfismo. Ou seja, o nosso cérebro, automaticamente, ele procura formas nas coisas externas a nós, nas coisas que a gente enxerga com os olhos. Rapidamente o cérebro já procura formas que o nosso cérebro tem dentro dele para entender aquilo. Então, geralmente, em 99% dos casos, nós damos forma aos objetos de acordo com o que o nosso cérebro sabe. Então, a gente olha para uma nuvem e vê que parece um cachorro, parece uma árvore. Alguns olham para a montanha e acham que é a cara do tio, que parece o rosto da mãe, parece um jacaré, né? E, na verdade, é o nosso cérebro buscando o entendimento sobre aquilo, né? Agora, as teorias são várias ali, né? Eu conheci um rapaz, né, no Rio de Janeiro. Ele mora em Niterói, onde ele é André. Ele mora lá até hoje, estuda e trabalha lá, né? Ele acha que aquele rosto, na verdade, é uma esfinge, né? É uma teoria que ele leu, que ele gostou. Diz que é uma esfinge, assim como tem esfinge no Egito e outras esfinges pelo mundo. E a Pedra da Gávea, na verdade, é uma antiga esfinge feita por uma civilização antiga. Segundo ele, pelos lemurianos que aqui estiveram há milhares de anos atrás. Então são as teorias que existem em cima disso. Eu não vou, assim, opinar efetivamente, dando o que eu acho, porque é o que eu falei, eu não tenho muitos argumentos, muitas comprovações. Na minha opinião, assim, pessoal, é um efeito da natureza. Mas, enfim, como as pessoas vão muito lá e acreditam que tem a coisa mística, talvez até a influência mental dessas pessoas deva ter criado um campo magnético ali e coisas estranhas aconteçam ali até hoje. Mas, daí dizer que ali é um portal para um outro mundo, eu já não posso afirmar isso. Mas é isso que eu tenho a dizer sobre a Pedra da Gávea. É uma obra da natureza, mas as teorias sobre que ela é uma antiga esfinge é uma das teorias mais aceitas no mundo aí. Ok, Fábio. Legal, Fábio. Mais perguntas aqui.
Karina falou sobre o que a ufologia entende hoje sobre o nome Ashtar, né? O que você tem, ou se existe alguma comprovação sobre esse nome? Esse Ashtar, eu acho que o que ela se refere é ao Ashtar Sheran. Espero que seja, ela pode até escrever aí se for o caso. Existe uma hierarquia, né, entre os seres que viajam pelo espaço, aí, pelo universo, principalmente os que nos visitam, né? Isso, obrigado, Benedita. Ashtar Sheran. E existe um comando chamado Comando Ashtar, né? Não é um comando Ashtar Sheran, é o comando Ashtar. Que na verdade existe um ser chamado Sheran, né? E este Sheran, ele recebe o nome de Ashtar, né? Porque ele é o comandante desse grupo de elite chamado Grupo Ashtar, Comando Ashtar, né? E esse ser realmente eu nunca tive contato com ele, gostaria, mas o que eu tenho assim, de relatos e de estudos na área, e bastante coisa eu posso garantir para vocês, é que esse ser existe sim. E ele se manifestou na história da humanidade por vários nomes, em vários povos, né? Pois que os desenhos feitos, os retratos falados feitos pelas tribos indígenas, os desenhos, as descrições feitas pelas pessoas hoje, nos tempos modernos, que dizem ter contato com ele, são os mesmos desenhos, né? Ou seja, um sujeito alto, de olho claro, com cabelo longo e loiro, né, dourado, cabelo amarelo. Então, esse ser, dentro da ufologia, ele é assim, meio que um tabu, porque ele mexe mais com a área espiritual, é um extraterrestre que não é muito assim, científico, ele é mais místico, então sempre que ele aparece ou que ele abduz uma pessoa, ele passa uma mensagem espiritual de perdão, de amor, de respeito, de carinho, né? Do perigo que a gente está passando de não respeitar a natureza, né? O perigo que a raça humana está passando por causar aí as guerras, né? Agora, assim, a história oficial dele que eu posso passar para vocês é assim, ó. Ele entrou em contato oficialmente pela primeira vez em 1957. Em 1957, com um sujeito chamado Ethel Hill. E esse Ethel Hill, ele foi o primeiro assim da nossa era moderna a falar sobre a existência, né, desse Ashtar Sheran. E ele relata que esse ser para ele parecia ser Jesus Cristo, mas que esse ser disse para ele que ele não era Jesus Cristo, mas que ele tinha uma missão parecida de orientar as pessoas e trazer uma mensagem de paz e de conscientização. Então, dentro da ufologia hoje, Ashtar Sheran é um assunto do ramo da ufologia mística. Inclusive, existem pessoas no mundo, grupos, né, inclusive instituições, se vocês pesquisarem na internet, que são religiões que adoram, que prestam cultos, realizam até rituais em adoração ao Ashtar Sheran. Então, esse é o perigo da ufologia mística, a gente acabar adorando quem não tem que ser adorado. Quando o próprio Ashtar Sheran diz nas suas aparições de que ele não é um ser divino, de que ele não deve ser adorado, ele é apenas um irmão maior que quer ajudar a humanidade. Finalizando, eu acredito que ele exista sim, porque há muitos indícios, porém, que ele seja um anjo, eu não acredito, que ele seja um Elohim, que ele seja um Deus, também não acredito, que ele mesmo fala isso para as pessoas que ele visita. O trabalho dele hoje é de conscientização. E, para terminar agora, ele também diz que há pessoas das Pleiades, né, pessoas de Órion, hoje encarnadas na Terra, e ele também é responsável por observar essas pessoas e, no momento certo, até cuidar dessas pessoas e até mesmo protegê-las de um eventual cataclismo que o ser humano está provocando e que logo, logo deve acontecer. Então, Ashtar Sheran pertence à ufologia mística. É isso, Santos.
Ok, Fábio, obrigado pela explicação. Lembrando, amigos, que nós já trouxemos aqui outras pessoas comentando também sobre esses assuntos e cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de estudo, forma de compreensão, e nós aqui na Rádio da Terra ouvimos todos esses lados e cada um depois com o seu senso crítico analisa e vê aquilo que mais tem a ver com você dentro do seu caminhar. E falando sempre na ufologia, né, especialmente com o nosso amigo e professor Fábio Oliveira, as informações são sempre aquelas que têm mais base, que têm mais pé no chão, calcado realmente em contatos ou em experiências. Mais uma pergunta aqui, Fábio. Do Marco Aurélio. Ele está falando sobre aquele rapaz, né? Ou melhor, não é do Marco Aurélio, é do Douglas. Do rapaz Marco Aurélio que sumiu no Pico dos Marins. Você tem alguma informação sobre isso? Opa, esse assunto é muito gostoso de abordar, porque ele é muito rico. Então, assim, para quem não sabe da história, na década de 80, né, houve um acampamento de um grupo escoteiro aqui perto de Piquete, aqui na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, especificamente no local chamado Pico dos Marins, né? E lá, o que acontece? O escoteiro Marco Aurélio, um garoto até então, teve que voltar para o acampamento já por volta das 8 horas da noite e buscar uma maca para socorrer um outro escoteiro que havia torcido ou quebrado o tornozelo. O chefe escoteiro, né, ficou com outro rapazinho junto com esse escoteiro que se machucou. E o Marco Aurélio então desceu o Pico dos Marins em direção ao acampamento, que fica numa região também chamada de Morro do Careca. Para quem já ainda não foi no Pico dos Marins, quando você chega de carro, você não consegue mais subir, obviamente, então você tem que deixar o carro num local mais plano, chamado Morro do Careca. E ali eles estavam com o acampamento montado. E os outros coteiros estavam ali já se preparando para dormir. Então, o garoto Marco Aurélio, que já era chefe escoteiro, já era escoteiro experiente, já com vários cursos na área, era o mais antigo, era o mais apto a voltar sozinho para o acampamento, buscando ajuda, inclusive uma maca e outros escoteiros para ajudar, né? Só que o que acontece? O chefe escoteiro maior, né, o adulto, que estava tomando conta do grupo, que inclusive hoje mora em Manaus, né, depois de tudo acontecido, ele teve que sumir um pouco do cenário e hoje acaba morando em Manaus. Ele deu um apito para que o Marco Aurélio fosse dando sinais, fazendo barulhos com o apito, né, e sinais com a lanterna, indicando que estava seguindo a trilha correta, porque já estava de noite. O chefe do escoteiro, o instrutor, líder, né, da tropa, era o adulto, né, o senhor Juan Bernabeu Céspedes. O Juan Bernabeu pediu que o Marco Aurélio então fosse dando sinais. Então, a cada 10 metros, o Marco Aurélio deveria dar 2 toques no apito e 1 toque na lanterna, não é? Pois ele foi 10 metros, deu dois apitos, mais 10 metros, deu 2 apitos. Quando ele, segundo o depoimento do líder Juan Bernabeu, né, quando ele estava mais ou menos 100 metros, ele deu o apito de socorro, que é o apito típico, código até de instrução que os escoteiros possuem, que é aquele apito de socorro. São vários apitos seguidos com algumas pausas e novos apitos. E isso chamou a atenção do líder, do Juan Bernabeu,
que saiu correndo em direção ao Marco Aurélio. E quando ele chegou atrás de uma pedra, de uma rocha que ele descreve que era bem grande, ele viu uma luz azul, muito brilhante, muito clara, muito grande, que inclusive ele descreve que cegou a visão dele. E depois não viu mais nada. Quando a luz desapareceu, ele continuou procurando pelo Marco Aurélio e não teve mais sinal do Marco Aurélio. O nome do escoteiro é Marco Aurélio Bezerra Bozarra Simon. Pois bem, com o barulho, houve um pânico, né? Isso, se eu não me engano, aconteceu no dia 8 de junho de 1985, para quem estiver andando aí para fazer pesquisa, né? E então, aí o Douglas Soldan postou aqui no chat uma foto do Pico dos Marins. É bom que se diga que todo o evento aconteceu embaixo, tá? Já atrás aí de onde essa foto foi tirada. Porque essa foto foi tirada, se eu não me engano, em direção aqui ao Vale do Paraíba, e o evento aconteceu atrás, aqui no sentido de Minas Gerais. Bom, o Juan Bernabéu, então, perdeu o Marco Aurélio, conseguiu, então, resgatar o escoteiro que estava com a perna fraturada, e por volta das 10 da noite saem todos os escoteiros, mais de 40 escoteiros, saem à procura do Marco Aurélio. Como já era muito tarde, já era muito noite, por volta da meia-noite eles retornam, então comunicam a polícia na cidade de Piquete sobre o desaparecimento do Marco Aurélio. Houve uma movimentação muito grande, policiais de todo o Vale do Paraíba e de Minas Gerais, policiais do Exército, do batalhão aqui de Lorena, soldados do Exército do batalhão de Lorena, soldados do Exército de Taubaté, Pindamonhangaba, soldados da Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ao todo mais de 10 mil homens, inclusive os fuzileiros navais da Marinha estiveram presentes com seus helicópteros, cachorros, farejadores, todo tipo de especialistas. E eles esperavam achar uma camisa rasgada, um osso, né? De repente, se ele foi comido por algum animal típica da região, uma jaguatirica, alguma coisa do tipo, haveria restos do corpo do garoto, ou que ele tenha caído num buraco. Então, eles procuraram. Esse caso foi relatado na Record, na Globo, na TV Manchete, na época, no SBT, né? As buscas duraram muitos meses. Só que eles não acharam o garoto, não acharam nenhum vestígio físico, material, roupa, resto de roupa, o apito, a lanterna, qualquer coisa que desse indício do garoto, né? O resto do corpo, se ele eventualmente fosse comido por algum animal, o cheiro de carniça, nada. Né? Simplesmente desapareceu. Né? E isso foi um caso muito intrigante. Foi um caso dos mais misteriosos, né, em 1985. A família do garoto, uma família até de certas posses, o pai era jornalista, usou de seus contatos para divulgar todos os jornais, rádios, televisões da época. Havia suspeita de que o garoto tivesse fugido de casa, ou uma teoria de que ele tinha um irmão gêmeo, e que na verdade ele não tinha irmão gêmeo, que o irmão que diz que é gêmeo, que hoje vive com a família, na verdade é ele, e que foi tudo uma mentira, tudo uma fraude, né? Mas enfim, existem documentos provando de que realmente a família teve filhos, teve gêmeos, então não é ele que vive hoje com a família, né? Já adulto. Esse vídeo que o Douglas Soldan postou é de um escritor aqui de Piquete que escreveu um livro sobre esse caso. Nós entrevistamos esse escritor, ele coletou uma série de testemunhos, inclusive de moradores da região, dizendo que realmente naquela noite viram luzes azuis no céu, bolas, né, azuis voando ali por cima. Então realmente é um livro, são dois livros, ele escreveu volume 1, volume 2,
muito interessante que vocês adquiram esses livros. Ele mora em Piquete, quem quiser depois eu tenho até o telefone dele. A gente fez um evento em Guaratinguetá e ele foi convidado para fazer uma palestra sobre o assunto. Enfim, é isso. Ele desapareceu, até hoje não houve notícias, vestígios. E para terminar, se for um certo redundante, que é um assunto muito longo, cheio de detalhes, estou tentando aqui dar um resumo para vocês. A família do Marco Aurélio visitou o Chico Xavier em Minas Gerais, o famoso místico, o famoso vidente, né? Médium espírito, que comprovadamente tinha acesso a seres do mundo invisível. E perguntado ao Chico se ele poderia consultar ali os espíritos e dizerem se o filho estava morto ou não. Nisso, Chico Xavier fez silêncio. Segundo consta, consultou ali o espírito de André Luiz e de Emmanuel e disse para a mãe e para o pai do Marco Aurélio: olha, eu ajudo. Isso, ele não era um místico, ele era médium, exatamente, Fernando. Médium espírita. Ele disse que não poderia ajudar a família, porque ele tem contato e ajuda as pessoas mortas, ou famílias de pessoas que morreram, e que o Marco Aurélio não estava morto. Ok? Então, se o Marco Aurélio não estava morto, estava vivo, onde estaria Marco Aurélio? Em outro planeta? Em outra dimensão? Ou como uma teoria levantada pela polícia, de que ele simplesmente fugiu de casa por problemas na família, de repente tenha sido até sequestrado ou morto em outra cidade, né? Várias teorias surgiram em cima disso. O fato é que esse escoteiro nunca mais foi encontrado. Ok, Fábio, eu agradeço. Quero aproveitar e fazer um comentário relacionado a isso, que alguns meses após o desaparecimento do escoteiro, eu estive na Pedra da Careca, no Pico dos Marins, e inclusive pousei lá. Eu queria ser abduzido, falei, eu quero ir também. E foi comigo uma das pessoas, né, que na época fazia parte do Exército de Lorena, que fez a pesquisa, que ajudou nas buscas. Foi uma das pessoas até chaves, porque ele conhecia muito a região, é o Bertola, não sei se alguém conhece aí, infelizmente já falecido, era muito meu amigo. Nós passamos lá um final de semana inteiro fazendo uma busca à parte, tá? Rodando todos os lugares e também aproveitando para passear, e ele me contou que realmente foi algo anômalo, haviam muitas alternativas, muitas especulações, mas que na realidade ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Então, só fazendo esse relato aqui, que eu estive no local, junto com uma pessoa que participou das buscas, e realmente a confusão era total. E temos mais pergunta aqui, Fábio. Vamos lá. Agora a Cláudia, tá? Ó, o pessoal do chat aí, eu quero agradecer, né, a participação. Muito obrigado. Estou lendo as perguntas e estou caminhando na sequência, tá? Há várias perguntas aí que já foram realizadas. Estou caminhando na sequência que eu consegui anotar. A Cláudia havia comentado sobre essas contradições, Greys bons, Greys maus, Anunnakis bons, Anunnakis maus. O que você tem para falar sobre isso, Fábio? Sobre os Anunnakis? A pergunta dela foi sobre as contradições que existem, né, entre bons e maus. Os Greys são bons, os Greys são maus. Há pessoas que defendem que eles são bons, há pessoas que defendem que são maus, né? E no geral, não só Anunnakis, mas no geral, existe sempre essa contradição. Dentro da pesquisa ufológica, o que há sobre isso? Bom, pois é. Eu aproveito para falar um pouquinho também sobre... Eu tinha citado há pouco que o Chico Xavier era um vidente, era um místico. Na verdade, ele era um médium, tá? Que fique corrigido aí. Um médium
que seguia uma linha espírita e que tinha contato com mentores espirituais, tá? Inclusive um médium de grande respeito e credibilidade, diga-se de passagem. Sobre os Anunnakis, sobre os Greys, ou os ETs bons, ETs maus, o que eu posso dizer é o seguinte: meus queridos amigos, ouvintes da Rádio da Terra, aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, ou aqueles que já acompanham há muito tempo, perdoe-me se o que eu falar aqui não for do agrado de vocês. Estou aqui com sinceridade, sendo entrevistado e respondendo aquilo que o que eu já vivi e estudei é o que eu posso falar. Como o Celso muito bem disse, cada um vai concluir aquilo que achar por bem. E óbvio que eu não sou o dono da verdade. Sou um ufólogo, nem sou um ufólogo famoso, não participo de grandes eventos, apenas participo como ouvinte, não dou palestra em grandes congressos, embora já tenha sido convidado, prefiro ficar no silêncio. Então veja bem, aqueles que gostam de sair por aí à noite, fazer vigílias, né? Eu mesmo já fiz muita vigília, e gostam também de, nessas vigílias, entoarem mantras, sons místicos, fazerem mentalizações, enfim, de alguma forma tentarem sintonizar com esses seres e de repente fazer um contato, né? Depois, Walter, a gente pode falar da lei de Nezar assim, tá? O Celso está organizando aí, a gente pode falar assim. Tomara que essa lei aí reorganize o mundo. Eu acho que não vai reorganizar não, depois a gente fala. Veja bem, tentar esse contato, tentar esse, como é que eu posso dizer, esse avistamento, né? Ou até ser abduzido, né? Quem um dia já não quis ser abduzido por uma raça boa, né? E ser levado para um paraíso, um mundo perfeito, né? Bom, aí vem a seguinte: será que porque são extraterrestres, ou intraterrestres, ou intraoceânicos, ou extragalácticos, enfim, será porque são seres que têm uma tecnologia supostamente superior que a nossa, e que por isso eles são melhores, mais pacíficos, são bonzinhos, como aquele ET lá do filme do Steven Spielberg, ET, telefone, minha casa? Será? A minha experiência dentro da ufologia não é grande. São 16 anos de estudo, vigília, acampamento, visões. Ok? O que eu posso dizer hoje com toda certeza para vocês: as espécies, até mesmo as raças, de extraterrestres, de intraoceânicos, enfim, dos ETs, as que mantêm contato com o planeta hoje, abduzindo as pessoas, ou fazendo acordos com os governos, não são, vamos dizer assim, bonzinhos. Porque a questão do bem e do mal é muito relativa, não é? O que é ser bom e o que é ser mal? Depende do tamanho do problema. Porque a chuva que alaga as casas no Espírito Santo, em Minas Gerais, são as mesmas chuvas que fazem a plantação de arroz de Guaratinguetá crescer. Então a gente tem que tomar cuidado em classificar em bom ou mal. Mas vamos chamar de mal aquele que quer dominar, aquele que quer reinar, e aquele que quer, que deseja, trabalha
para que essa raça humana hoje, essa espécie humana hoje, a humanidade, se torne escrava deles. Então podemos chamá-lo de mal. Na nossa ótica, sermos escravos deles seria ruim. Porém, na ótica desses seres, talvez não estejam falando que são maus. Não é? Porque a questão da dualidade, do alto e do baixo, do bom e do mal, ela está muito mais ligada à construção psicológica, à construção mental nossa, humana. Ela está muito mais ligada aos nossos caprichos, àquilo que nós fizemos enquanto civilização. Está muito mais ligada a isso do que ao plano universal. Dá mais um exemplo. Citaram aí os Anunnakis. Nós tínhamos 50 Anunnakis que chegaram na Terra, depois vieram mais 600. Os primeiros que chegaram, segundo os documentos lá, as tábuas de pedra da Suméria, que foram traduzidas, vieram sob a liderança de um ser chamado Enki. E os outros 600 que vieram depois, vieram sob a liderança de um ser chamado Enlil, que era irmão de Enki. E nós, humanos, já existíamos. Éramos primatas, no sentido de arcaicos, de pré-históricos, né? E não de macacos. Mas éramos mamíferos muito rudimentares. E Enki decidiu por bem, segundo as tábuas sumérias, mudar geneticamente esses seres. E aí nasce a raça humana do Homo erectus e depois do Homo sapiens. E os outros Anunnakis, liderados por Enlil, não concordaram com isso. E houve uma grande guerra. E podemos, Celso, um dia falarmos só sobre essa guerra dos Anunnakis. Porque levaria um outro programa para falar disso. Ok, Fábio, podemos sim agendar isso. Sim, muito bem. E para terminar, o que eu posso dizer é que o pai de Enki e de Enlil, chamado Antu, veio de Nibiru e colocou ordem nessa guerra. De maneira que o Enlil, junto com os Anunnakis que eram partidários dele, ficaram restritos, ficaram confinados ao setor intraterreno do planeta Terra. Quem diz isso são as tábuas cuneiformes da Suméria, traduzidas por vários arqueólogos, cientistas de todos os tipos. Inclusive o mais famoso deles, Zacarias Sitchin. E o Enlil ficando recluso no interior da Terra, o Enki, segundo diz lá a tábua sumeriana, ficou em Marte. Interessante isso. E segundo nós sabemos hoje, quem está por trás desses projetos de lei de Nezara, de chemtrail, de gripe suína, de nova ordem mundial, são os Anunnakis que ficaram aqui na Terra, são os Anunnakis do partido de Enlil, que segundo as tábuas sumérias dizem, odeiam os seres humanos. E eles são o que os evangélicos, que alguns religiosos chamam de demônios. Tanto que na mitologia do cristianismo moderno, os demônios moram no fundo da terra, no centro da terra, no inferno, né, debaixo da terra. Na verdade, isso é um plano até mesmo material, eles moram no setor intraterreno. Então nem todo o extraterrestre é do bem, dentro daquele sentido que a gente falou, ou seja, quer nos escravizar, o outro não quer nos escravizar. Agora, se você me perguntar, você gostaria de apertar a mão de um ET, de dar um beijo no ET? Eu diria para vocês que não. Se eu tivesse poder, eu expulsaria todos eles daqui e que eles fossem encher o saco de outro planeta e deixasse a gente em paz. Porque o ser humano nunca conheceu a felicidade na Terra, graças a esses seres
que estão aqui tentando cada dia mais nos escravizar e, pior, usando os governos para fazer isso conosco. Então é isso. Ok, Fábio. Obrigado por passar o seu ponto de vista, e que deve provavelmente ser também o ponto de vista de vários estudiosos, e nós sempre precisamos ter vários lados para pensar, vários olhares, né, para chegar a uma conclusão da mais razoável possível. E mais perguntas aqui, meu irmão, vamos que vamos. Agora a pergunta do Giovanni, que também é um tema longo, podemos um dia falar muito sobre isso. O Fábio já esteve uma vez na minha clínica e nessa oportunidade falou extensamente, foi uma palestra inteira praticamente só sobre essa pergunta do Giovanni. Então, como o tema é longo, claro, você pode resumir aí, podemos também agendar um dia para falar só sobre o lado oculto da Lua. Conta pra gente um pouquinho das pesquisas sobre o lado oculto da Lua. Bom, é outro assunto fascinante, né? Aliás, o que me fez... Gostaria de dar um testemunho para vocês, assim. Para quem não me conhece, assim, eu fui evangélico, né, desde pequeno. Meu avô era pastor evangélico, então eu cresci dentro da igreja evangélica. E qualquer assunto fora da Bíblia, para mim, era um tabu terrível, né? O que a Bíblia explicava, para mim valia, e o que ela não falava, para mim era satânico. Então, assim, muito complicado esse tipo de visão. Com 14 anos de idade, eu sempre estudei no período da manhã e no período da tarde. E nesse ano, especificamente, com 14 anos de idade, eu era o último ano, estava na 8ª série, né? E estava estudando à noite pela primeira vez. E por volta o horário de saída da escola era às 10 horas da noite. E nesse dia nós saímos às 9, deu uma chuva muito forte e acabou a força no bairro todo. E aí a diretora dispensou os alunos. E eu vim embora com os amigos, né? E no meio do caminho, cada um foi entrando na sua rua, e eu morava, né, na primeira rua do bairro, então, ou seja, no sentido de volta, seria a última. Eu voltei sozinho. Quando eu estava passando ali em frente à igreja, chamada Igreja de São José, que aqui em Guará hoje ela chama Igreja de Frei Galvão, inclusive dizem que tem o osso de Frei Galvão lá como relíquia, enfim. Ela chamava-se Igreja de São José. Eu estava passando em frente a essa igreja, eu notei uma bola alaranjada, um círculo bem grande de cor laranja em cima da igreja. E aquilo chamou muito a minha atenção. Muito a minha atenção. De repente essa bola começou a subir e foi embora, subir. Subir, as nuvens, tinha acabado de chover, as nuvens se abriram e esse círculo laranja começou a se apagar no sentido anti-horário. Eu acabei deixando a religião evangélica, porque o que eu conheci depois, as experiências que eu tive me fizeram escolher outro caminho, né? Era um círculo laranja que tinha mais ou menos o tamanho de um caminhão, daqueles caminhões que carregam sacos de açúcar, de trigo. Aqueles caminhões que carregam sacos de trigo, não sei o nome daqueles caminhões, né? Mas é isso. Então, assim, um dos primeiros assuntos que... Aí estão dizendo que o som é ruim. Porque
o som que está falhando do microfone do Fábio. Só fazer o contato aqui, o retorno novamente. Ele está mexendo lá no microfone. Lembrando a todos que estão participando do chat, sejam bem-vindos. Quem está pela primeira vez, seria interessante colocar a cidade em que você se encontra, que é para a gente conhecer, para a gente fazer uma amizade em relação a todas as cidades também. E informar que o Fábio, né, o professor Fábio, ele não está aqui ao vivo comigo. Nós estamos conversando através de uma videoconferência e eu retransmito o som do microfone dele aqui para vocês, tá? Por isso que acontecem de vez em quando essas falhas, conexão de internet. Hoje choveu bastante aqui na nossa região. O Fábio havia comentado que a conexão dele estava lenta. Então eu peço a paciência de vocês para esses detalhes que ocorrem, né, no mundo da internet. Ainda muita coisa para a gente ajustar, porém, ao mesmo tempo é maravilhoso, porque pode unir várias pessoas de diversos lugares ao mesmo tempo. E essa é a proposta da Rádio da Terra com interação ao vivo. Vocês aí no chat, nós aqui batendo um papo, né? E ao mesmo tempo o entrevistado distante também de nós. Então isso é muito bacana ter essa oportunidade. Eu vou fazer o contato aqui com ele, ver se ele já retornou, se já voltou a ligação, e já passo de novo para vocês. Só um minuto, por gentileza. Ok. Vamos retomar aqui. Eu acho que todos estão ouvindo agora. Espero que sim. Hoje deu uma chuvinha um pouco forte para cá. Minha internet acabou ficando ruim. A conexão tem caído bastante. Mas vamos lá. Então, quando eu vi esse círculo de luz, né, de cor laranja, em cima da igreja São José, que hoje é a igreja Frei Galvão, em Guaratinguetá, essa luz tinha mais ou menos o tamanho de um caminhão daqueles que carregam trigo para o supermercado. Devia ter uns 6, 7, 8 metros, mais ou menos, de diâmetro, por aí. Enfim, a partir dali eu comecei a me interessar por esses assuntos da ufologia, e curiosamente o primeiro assunto que eu fui estudar é o lado oculto da Lua. O meu pai me deu um livro que falava sobre o lado oculto da Lua, e aí a gente passou a estudar bastante esse assunto, né? O que acontece? A Lua, ela tem uma órbita muito sincronizada com a órbita da Terra, né? E de maneira que nós nunca vemos um outro lado da Lua, aqui da Terra, né? Nós sempre vemos a Lua na mesma face, todas as noites. Seja ela Lua crescente, seja a Lua minguante, Lua cheia, a gente sempre vê um lado só, né? Porque ela tem o período dela vamos dizer assim, de rotação é sincronizada com a Terra, né? Então, há sim um grande mistério sobre o que existe do outro lado da Lua, que, como nunca está frente para a gente não consegue ver daqui, né? Com os telescópios, enfim. E em cima disso nasceram muitas lendas, muitas especulações, né? Mas o que tem de concreto, e até provado em cima disso, é que nesse lado escuro da Lua, esse lado oculto da Lua, esse lado que a gente nunca vê aqui da Terra, pela rotação dos dois astros serem sincronizadas, é que existem restos de uma civilização, né, nessa Lua. Existem ruínas de prédios, né? Existem, e dizem até que existem seres ainda usando a Lua como uma base, né, de abastecimento. Dizem que existe na Lua hoje civilizações ali que usam a Lua como uma base onde eles reabastecem suas naves, enfim, até seres habitando a Lua. Há também uma forte teoria no mundo ufológico dizendo que a Lua não é um satélite natural, que é artificial, né? Dizem que os astronautas da Apollo, eles batiam metais na Lua e sentiam toda a superfície vibrar como se fosse de metal. Isso, existem gravações da NASA onde os astronautas comunicam isso, né?
Existem centenas, milhares de fotografias dessas construções. Tempo atrás vazou um vídeo na internet dessas ruínas na Lua. Se vocês procurarem aí ruínas na Lua no YouTube, você deve achar alguma coisa. Que vazou na internet aí um programa espanhol no canal Antena 3, que o professor lá levou um vídeo supostamente da NASA. O vídeo foi avaliado, não é montagem, né? Inclusive, o andar dos astronautas era 100% típico. E também tem a grande teoria, que para mim não é uma teoria, para mim já é uma verdade, mas que temos que ser honestos e dizer que é teoria ainda, né? Porque precisa de mais comprovações, mas que para mim já é uma prova, ou seja, de que tudo que a gente assistiu aqui na Terra da viagem do homem à Lua, na verdade foi uma encenação. Foi um grande teatro, né? Com atores contratados e toda uma equipe, inclusive usando um deserto lá dos Estados Unidos para fingir que era a Lua, porque eles não queriam mostrar para a gente as verdadeiras imagens da Lua, porque na Lua existiam essas ruínas e segundo consta, os extraterrestres tiveram contatos com esses seres lá. Então, em cima disso, a gente já desconfia. Uma vez eu ganhei uma revista em que um fotógrafo provava que todas as fotografias divulgadas sobre a viagem do homem à Lua eram fraude. Questão do vento na bandeira, questão da luz artificial, né? A questão de que no vídeo do capacete do astronauta, na fotografia, era possível ver o reflexo de uma pessoa segurando uma câmera de vídeo. Então, realmente, essa revista provava que era uma fraude aquelas imagens. E eu concordo. Só que eles alegam que era uma fraude porque o homem nunca foi à Lua. Aí eu já não concordo. O que a gente tem na ufologia é que foram sim para a Lua, que exatamente para não mostrar para a população o que existe lá, eles fraudaram e montaram todo aquele teatro, né? Como a derrubada das Torres Gêmeas do World Trade Center foi um grande teatro, como o ataque em Pearl Harbor dos kamikazes japoneses na Segunda Guerra também foi um teatro, tudo encenado, tudo permitido para que a opinião pública não rejeitasse caso os Estados Unidos entrassem na guerra, porque logo após o ataque em Pearl Harbor, os americanos entraram na guerra e usaram as bombas atômicas, né, em Nagasaki e Hiroshima. Então, assim, é um grande teatro que existe. E aí eu pergunto, né, nós queremos ser figurantes? Queremos ser espectadores? Ou queremos ser atores e atrizes principais? Para sermos atores e atrizes principais, nós temos que estudar muito. Temos que abrir a nossa mente, né? E para sermos atores principais, nós não podemos ser alienados e acreditar em tudo que esses jornais, essas revistas, essas mídias televisivas, Facebook da vida, todas essas coisas que nos alienam, nos tiram o tempo, nos entretêm. Ou seja, se nos entretém, nos mantém presos, perdendo tempo, enquanto poderíamos estar estudando mais e estando espertos aí, porque tem muita coisa acontecendo, né? Quem nunca ouviu falar aí da doença nova que está caindo aí desses pós-químicos, dos chemtrails, né? Que saem minhoquinhas do corpo da pessoa, Fábio, saem fibras. Fábio, só um minuto. Né? As pessoas... O som está dando uma falha aqui. Só um minuto, amigos, só para ver o que está ocorrendo, que a voz do Fábio está distorcendo um pouco. Um minutinho só, por gentileza. Olá, amigos. O professor Fábio, ele vai reiniciar o computador dele, porque está tendo dificuldade com o som, e daqui a pouquinho nós voltamos com a continuação desse assunto que é inesgotável. É bom lembrar que nós já tivemos aqui outros convidados, né? E as visões nem sempre são as mesmas. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte também do aprendizado de cada um. E o melhor de tudo isso, por incrível que pareça, é para quem tem a oportunidade de ouvir todos os lados, de aprender um pouco mais.
Porque a verdade, né, o que realmente vai acontecer, a verdade sobre tudo isso, na realidade, o que eu tenho para passar para vocês, e quem está acostumado a ouvir a Rádio da Terra sabe que eu venho falando sobre isso já há algum tempo, a verdade, no fundo, não importa. Se os ETs são bons, se os ETs não são bons, se vai haver salvação, se vai haver uma catástrofe, se não vai haver. No fundo, nada disso importa. Claro que é muito bom a gente discutir, a gente ver os lados, porque faz uma ampliação da nossa consciência. Mas o que importa, no fundo, é o que você está fazendo. Só isso importa. Porque aconteça o que acontecer lá na frente, a diferença ou o diferencial do que pode acontecer será baseado naquilo que você está fazendo nesse momento. Isso é o que mais importa em tudo. E fora isso, o resto é estudo, que é a oportunidade que estamos tendo nesse momento de conversar com o professor Fábio, cada um podendo acrescentar informações dentro dos seus conceitos, dentro dos seus preconceitos e assim afora. Então vou deixar vocês curtindo aí mais algumas músicas até que o professor Fábio tenha reiniciado lá o sistema dele e já entre em contato novamente, tá ok? E tenho aqui, anotei diversas perguntas, claro que não vai dar tempo de perguntar, né, para ele sobre todas, a gente responder. Ele está falando da Lua e ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. E, obviamente, não teremos tempo para tudo isso. Que bom que a gente convida o professor Fábio para falar novamente em breve conosco. Tá ok? Então, só mais um minutinho e eu já faço contato com ele. Pronto, amigos, já retornamos aqui com o professor Fábio. Vou abaixar o som da música, ou melhor, vou pausar totalmente para que não haja interferência. Sejam bem-vindos todos. Quem está chegando hoje pela primeira vez, porque sempre entra uma pessoa nova aí no chat, né? Nós sempre pedimos para você colocar a cidade que você se encontra e que seja bem-vindo, tá ok? Aí no nosso site há várias informações sobre o objetivo da Rádio da Terra. É interessante que vocês leiam, que vocês conheçam e, se gostar desse nosso objetivo, que divulgue, que passe essa rádio, né, que é uma web rádio, uma rádio digital, passe o link para seus amigos e toda quarta-feira, a partir das 22 horas, das 22 até as 24 horas, o tema é ufologia. Temos programação na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, sempre às 22 horas. Novos programas estão chegando, novos convidados estão chegando e a partir aí das próximas semanas teremos mais novidades. Inclusive o próprio professor Fábio, estamos aqui conversando de montar alguns programas relacionados a temas que ele gosta, temas que ele pratica, para passar aqui para todos, tá ok? E em breve, quando isso estiver tudo acertado, a programação estará também aí no site da Rádio da Terra. Então, continuando, por favor, Fábio, pode prosseguir da forma em que estava, ok? Ok, Celso, obrigado. Espero que todos estejam ouvindo bem agora, tá? Quem ainda não estiver me ouvindo pode marcar aí. Ok? Bom, sendo mais rápido agora nas minhas falas, para terminar o lado oculto da Lua, como eu tinha falado, é aquele lado que a gente nunca tem a visão aqui da Terra, mas que realmente os astronautas lá estiveram, tiraram muitas fotografias, fizeram filmagens, e existem sim, não só ruínas abandonadas, como também existem construções modernas, novas, de extraterrestres que lá ainda utilizam como base de apoio, porque eles estão aqui no nosso sistema solar, utilizando os recursos naturais dos planetas e muito interessados, sim, aqui na vida do planeta Terra. Isso quem dizem são os próprios astronautas, são funcionários da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Norte-Americana,
Isso não é opinião desse ufólogo que vos fala aqui. Isso é comprovação e apenas eu estou repassando. Ok? E como fui convidado para esses programas na semana passada e nessa semana, estamos aqui compartilhando com vocês aquilo que nós tivemos de conhecimento. Ok? E tudo é questão de vocês pesquisarem antes de acreditarem ou não. Pesquisem. O Celso vai trazer futuramente aqui outros ufólogos, outros entrevistados, e aí vocês vão ter acesso a mais conhecimento, com certeza. Então, o lado do culto da lua é esse, né? É o lado que muita coisa acontece. E quem fizer uma pesquisa um pouco mais caprichada, mesmo na internet, que é um local dominado pela mídia Illuminati, mas mesmo na internet você acha alguma coisa e vai conseguir buscar aí novas informações. É isso. Ok, Fábio, maravilha. E temos uma lista de perguntas bem grande aqui, meu irmão. Que bom, né? Então vamos lá. Agora a pergunta do Francisco. O Sol é um portal, já que há várias naves ao redor dele? Muito boa pergunta. Eu fico pensando por onde que eu começo, porque é um assunto bem complicado, mas vamos tentar. O Sol é um portal, né? O Sol é um planeta. Dizem que ele é uma estrela, né? Na astronomia, quem fez aí faculdade de física, né? Tem o meu amigo Danilo que está ouvindo o programa aí, quer fazer física, quer ser astrônomo. Ele vai aprender que o Sol é uma estrela. E de quinta grandeza ainda, né? O pessoal ainda tem essa audácia de dizer que o Sol é de quinta grandeza. Eu quero que eles me digam quem é de sexta, de sétima, de primeira, né? Porque se eles não conhecem todo o universo, nem toda a galáxia, né? Mas enfim, o Sol é um planeta. É um planeta que tem uma composição material muito quente, que a vida que existe na Terra definitivamente não poderia existir nele. Assim como também não poderia existir em Júpiter, assim como também para existir em Marte, deveria criar uma nova atmosfera no planeta, né? Uma nova tecnologia de habitação. E o homem deveria criar uma vida mais artificial até. Porque de todos os planetas aqui do nosso sistema solar, pelo menos o que se tem notícia, a Terra é o que melhor abriga a vida que aqui tem, né? Animal, vegetal. E o Sol é um planeta. Os antigos sumérios, eles tinham já um mapa estelar, um mapa do nosso sistema solar, um mapa até da nossa galáxia, não é? E nesse mapa eles chamavam a Lua de planeta e o Sol de planeta. Os planetas sumerianos eram Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Terra, Marte. Depois de Marte era um planeta chamado Tiamat, depois Júpiter e Saturno. E o Nibiru seria o 10º planeta, né? E não o 12º, como muitos usam o termo. Hoje, colocando-se ali como Urano e Netuno, nós poderíamos chamar o Nibiru até de 12º planeta. Mas para os sumérios, que ainda não tinham notícia de Urano e Netuno, eles chamavam o Nibiru de 10º planeta. Ou planeta X, ou Nibiru. Depois os egípcios chamaram de Marduk. Marduk é filho de Enlil, na mitologia sumeriana. Okay? Bom, o que podemos dizer também é que no Sol existe um campo energético. A ufologia esotérica, a ufologia mística, ela chama o Sol de portal de quinta dimensão, ou seja, nós estaríamos aqui numa terceira dimensão e poderíamos acessar a quarta e a quinta dimensão através do Sol, que no plano material seria um planeta, e no plano astral ou no plano espiritual seria um portal para uma outra dimensão. Quem já ouviu aqui falar da teosofia, né, fundada pela Madame Blavatsky? A teosofia diz que Jesus, antes de encarnar na Terra, ele veio no Sol, e ele se reuniu no Sol com alguns Elohims,
e no Sol ele constituiu o plano e depois veio encarnar na Terra. Existe um livro indiano muito antigo, a Vedanta. Muitos aqui já devem ter estudado. Na Vedanta diz que antes da humanidade morar na Terra, a humanidade morava na Lua. E os espíritos, né, os devas, habitavam o Sol. Então, assim, a ciência vai chamar de mitologia, mas para nós é uma sabedoria muito sagrada, muito arcana, não é? Então é isso, o Sol, ele é um planeta e é, no plano espiritual, um portal de acesso a dimensões superiores. Assim como a Terra também é um planeta e é um portal para planos inferiores. É isso. Ok, Fábio. Vou dar uma acelerada aqui nas perguntas para ver se a gente consegue, pelo menos a maior parte delas, bater um papo. Agora a pergunta do Fernando. Se você sabe sobre a ocorrência de OVNIs charuto aqui no Vale do Paraíba. Fernando fez a pergunta. Sim. Se o Fernando pesquisar no jornal Tribuna do Norte, é um jornal aqui de Pindamonhangaba, não sei onde ele mora, né? Mas tem um jornal, eles têm o site, né? tribunadonorte.com.br. Ou se ele digitar no Google, ele vai achar jornal Tribuna do Norte. É um jornal em Pindamonhangaba que ele vai achar, se ele pesquisar com calma no site, ele vai achar uma matéria em 1999, em Taubaté, um engenheiro agrônomo fotografou um charuto sobrevoando a cidade. E também vai achar no Jornal da Tribuna do Norte, em 1995, houve uma invasão, literalmente, de UFOs na cidade de Aparecida, aqui no Vale do Paraíba. O Fernando é de Guará e mora em Lorena. Então ele vai ter acesso fácil à Tribuna do Norte. E também ele vai ver que em 95, tem até na internet esse material, UFOs em Aparecida do Norte, em 1995, houve uma cobertura ampla do jornal do SBT, na época, chamado Aqui e Agora. Quem apresentava era o Gil Gomes. E onde houve aparições de mais de 30, 40 naves aqui sobrevoando a Basílica e as serras aqui próximas da cidade de Aparecida, dentre as quais várias em formatos de charuto. Então são os casos assim mais famosos sobre esses tipos de aeronaves aqui na região. É isso. Ok. Próxima pergunta, deixa eu ver de quem é, do Danilo. Naves espaciais nas ruínas pré-históricas. Aqueles desenhos, né, rupestres nas ruínas, o que você acha sobre isso? Seria realmente uma representação do que eles viram? Sim, é uma representação. Os povos antigos retratavam as suas visões em pinturas, nas cavernas, em papéis feitos de palha, em pedras, que geralmente em pedra fica mais marcado, dura mais tempo, né? E nós podemos dizer que todas as civilizações antigas, sem exceção, todas elas registraram vários, não são alguns não, muitos avistamentos de nave e até mesmo de seres, e há no mundo todo essas inscrições, e a própria ciência oficial hoje tem catalogado essas pinturas, essas imagens, só que infelizmente a ciência oficial diz que se trata de devaneio, de sonho, de mitologia, né, desses povos. Mas para nós ufólogos é mais do que comprovado de que são a forma com que esses povos tinham para registrar as suas visões. E todos os povos antigos tinham contato direto com seres extraterrestres. Todos, sem exceção. É isso. Prosseguindo nas perguntas, agora vamos para... foi o Danilo a última, tem tanta pergunta que eu fui notando aqui que às vezes eu até me perco. Vamos lá. O Jairo quer saber sobre o caso Carran, Hermínio e Bianca. O que você tem a falar sobre isso?
Esse caso também é longo. Vou pedir desculpa porque a hora já está, né, chegando no final do programa. Mas assim, esse caso aconteceu, né? Esse casal foi abduzido, né? Na época o marido era evangélico, era pastor. Eles foram levados para dentro de uma nave espacial, tiveram contato com o ser. Ele usou a Bíblia lá tentando exorcizar o ET, falando que era o capeta. E depois de muito tempo ele foi acalmado e aí passaram a conversar com esses seres aí. E diz ele que recebeu um poder de chegar na Terra e curar doenças, colocar a mão na cabeça da pessoa e a pessoa começava a falar idioma que ela falava em outra encarnação. Enfim, de um pastor evangélico ele virou praticamente um guru esotérico, aí, um vidente. Aí sim eu posso usar a palavra de vidente, que ele dizia que tinha o poder de adivinhar o futuro e tudo mais. Eu não vou duvidar dele não, porque eu já participei de um congresso em que ele participou e o cara tem fundamento, ele não viaja nas afirmações dele não. Falando assim da forma que eu falei, parece até que eu tirei uma chacota com ele, mas não. É que realmente para o leigo, quando olha ele falando, então, mas esse casal, eles foram abduzidos pelo Carran, né? Aliás, eles se dizem abduzidos 3 vezes, né? Numa delas pelo Carran, essa primeira vez, né? E ele disse numa palestra pra gente de que o Carran que passou esse poder para ele curar as pessoas. E aí foi aonde causou grande, como é que eu posso dizer, comoção nas pessoas, né? Eu vi uma pessoa num congresso lá dizendo-se muito doente que foi curada por ele. Enfim, aí é questão de fé de cada um, né? O depoimento dele era esse, que o Carran passou para ele um poder de cura e depois desse tempo todo, agora o Celso postou aí que ele faleceu e ele deve estar curando pessoas em outros planos, porque era uma boa pessoa, não era um charlatão. Não tenho informações se ele enriqueceu com isso, eu acredito que não. Pelo que eu tive 2 vezes só pessoalmente com esse senhor, né? Ele separou depois da esposa, né, da Bianca, e com ela eu tive contato uma vez só, e depois eu não tenho mais o que dizer sobre o que ela fez aí dentro da ufologia, mas enfim. Mas é isso. Agora o Valmir está postando aqui que ele tem outra visão sobre o Hermínio, né? Ele está dizendo que não é verdade. Ele poderia também expor o ponto de vista dele, né? A experiência que eu tive com esse caso foram 2 congressos que eu participei e uma conversa pessoal que eu tive com ele, né? E nesse único contato que eu tive com ele, ele me falou que curava as pessoas. E a Bianca hoje ela deve estar continuando o trabalho, né? Porque eles separaram. Depois que eles separaram, eu não tive mais contato com eles. E também o assunto que eles trabalham dentro da ufologia não é a minha especialidade. Ok, Fábio. Algumas semanas atrás eu abordei esse caso aqui, né, que eu conheci pessoalmente alguns deles e também o Antônio Maranhão, que inclusive foi sogro da Bianca. Ele me relatou diversos casos, né, acontecidos, contatos, e que realmente a mais contatada ali, que seguiu o caminho, foi a esposa dele. E ele até chegou a ficar um pouco com inveja da situação e forçando algumas situações. Mas realmente ele não no início, né, ele não era uma pessoa mal intencionada, até onde nós sabemos. Depois é que pode ser que a coisa dê uma degringolada, aí, como se diz no popular. Vou para a próxima pergunta aqui. Que seria a pergunta do Walter. Leide Nezara. Quer falar alguma coisa sobre isso, Fábio? Sim, vamos falar. Então, eu agradeço aí a sua intervenção, o Valmir também, que conhece a Bianca, tem contato com ela. Como eu disse, eu não tenho contato mais. E se ele falou que o Carran deu para ele a ordem de cura, então estão dizendo aí que ele mentiu. Eu acredito no Valmir, então. Se ele mentiu, então, a partir de hoje eu passo a não acreditar mais no que ele me disse. E que, como você acabou de confirmar agora, ele ficou um pouco com inveja até da ex-esposa, né? Então, enfim,
Eu agradeço o Valmir aí por ter corrigido esse caso aí. Bom, a lei de Nezara, o que eu tenho contato é o seguinte, que existe um grande plano de reorganização mundial, né, de fazer uma nova ordem econômica mundial. Não sei se é essa lei de Nezara que o pessoal está se referindo aí, né? E eles já tinham que botar em prática essa nova ordem mundial há muito tempo, né? Só que ainda não colocaram, né? Parece que vazou informação sobre isso e o público sabendo desses projetos aí de nova ordem econômica, nova ordem dos bancos, nova moeda mundial, a criação de um exército mundial único, né? Acabar as forças militares de cada país e unir uma força global, né? Criar uma moeda única mundial, um sistema bancário mundial. Então, o que eu tenho informação é que isso daí eles chamam de lei de Nezara, né? Na verdade, Nezara é uma sigla. É uma sigla em inglês, quer dizer National Economic Security and Reformation Act. É um ato para a reforma à segurança econômica nacional. Então, na verdade, esse nacional não é bem só nos Estados Unidos, não. Eles querem impor para o mundo todo, né? Uma corte mundial, um Supremo Tribunal de Justiça mundial, né? E aí sempre entra a área mística nisso, né? A área esotérica como um todo, né? Dizendo que tem envolvimento de alguns mestres, Conde de Saint-Germain, Sanat Kumara, né? Dizem que esses mentores espirituais são os responsáveis pela lei de Nezara. Enfim, essa é a informação que eu tenho. Agora, se eles querem saber se eu concordo, se eu acredito, eu não posso dizer, porque... Veja bem, se eu acabei de dizer que o governo mundial ele planeja uma reforma auxiliada por seres extraterrestres que querem nos escravizar, se eu agora disser que acredito que os líderes mundiais estão sendo iluminados pelo Sanat Kumara, pelo Saint-Germain, eu seria contraditório. Então, assim, que existe esse projeto, existe. Agora, que esse projeto, isso, tem um implante do chip aí, né, para comprar, vender as coisas, muita gente vai morrer, diminuir, né? Diminuir o número de pessoas morando no planeta Terra. Isso existe, né? Isso é fato. Agora, que isso está sendo auxiliado por Sanat Kumara, por Saint-Germain, eu não acredito. Mas aí é a minha opinião. Peço desculpa aí quem discordar de mim. Eu não acredito, não. Ok, Fábio. Bem, amigos, chegamos aqui, 23 horas 58 minutos. Estamos já no fim do nosso tempo e teremos que deixar as perguntas para a próxima. A próxima agora seria da Adriana, né, sobre as cores e as naves. Mas já estamos aqui à meia-noite, precisamos descansar, o professor Fábio também. E quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, a presença do Fábio. E o seguinte, não sei se quarta-feira que vem o Fábio pode continuar, mas se ele puder continuar, seja bem-vindo, né, ao bate-papo de hoje. Nós temos muita coisa para conversar, muita coisa realmente para saber e aprender. E então, como já é meia-noite, nós precisamos realmente finalizar. E eu quero, antes de vocês desconectarem aí do chat, né, que vocês colocassem como foi para você, o que você achou dessa programação de hoje, né, se você já está acompanhando desde semana passada, porque a Rádio da Terra é o lugar onde nós vamos sempre estar trazendo assuntos referentes à evolução humana. A Rádio da Terra é uma idealização minha focada nessa temática saúde, bem-estar e evolução. Então eu quero deixar aqui as últimas palavras com o professor Fábio e quem sabe na quarta-feira que vem, se não na quarta, numa próxima ele estará de volta com certeza. Fábio, é com você as suas considerações finais e desde já muito obrigado. Celso, eu que agradeço, meu irmão, a oportunidade. É bom sim falar disso,
eu não tenho todo o conhecimento ufológico do mundo, eu sou um estudante também, né? O ufólogo, ele nunca sabe tudo. Mas as perguntas que o pessoal tem feito aí são perguntas muito interessantes. Eu gostaria de pedir aqui um favor para o nosso amigo Valmir, que conhece bem a Bianca, que ele mande para mim no e-mail, eu postei meu e-mail aí no chat, ou mande para mim no Facebook, em algum lugar, informações que ele tenha, né? Porque eu, por exemplo, só tive 2 contatos com o marido da Bianca, e para mim o cara era 100% honesto e foi aí batizado pelo Carran, né? E aí o Valmir veio e me ajudou dizendo que não é verdade isso. Então que ele me ajude, por favor, mandando aí informações sobre isso, para que eu não, como ufólogo, não saia por aí falando algo de uma pessoa que de repente não era o que eu acreditava, né? E se quarta-feira você quiser, meu irmão, eu ainda estou de férias e estou disponível aí para colaborar com todo mundo. Fica a seu critério aí, tá? Se você quiser, estou à disposição. Eu agradeço a todos, tenham todos uma excelente noite, uma boa semana e até breve. Então, maravilha, vamos aproveitar aí da sua última semana de férias. Quarta-feira que vem, professor Fábio continua conosco. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor Fábio. Fiquem ligados na programação da Rádio da Terra e, como sempre tenho comentado, né, compartilhem aí no Facebook, que é o método mais fácil, né, da divulgação hoje em dia. Vamos usar aí dessas ferramentas de internet para algo que seja evolutivo e não somente desperdício de tempo e de informação. Muito obrigado a todos e continua músicas também evolutivas para vocês. Um abraço.